Remember the 5th of November. Essa foi a frase imortalizada pelo filme V de Vingança para relembrar a conspiração da pólvora, que aconteceu no dia 5 de novembro de 1605, quando um grupo de soldados católicos tentaram explodir o parlamento inglês para alertarem os cidadãos sobre a falta de direitos de certos grupos da sociedade. Eu te digo isso porque os integrantes do grupo Anonymous adotaram a máscara utilizada pelo personagem V do filme, para se manterem no anonimato. Mas o que poucos sabem é que a famosa máscara foi inspirada no rosto de Guy Fawkes, um dos soldados que participaram da conspiração da pólvora. Agora que você já sabe sobre esse importante detalhe, eu posso explicar melhor como funciona o grupo conhecido como Anonymous. Diversos grupos surgiram em todos os lugares, mas o Anonymous é, sem dúvida, o mais famoso deles. Com atividades consideradas ilegais, o grupo tem feito oposição à injustiça por parte das autoridades, e os membros anônimos são até mesmo considerados como vigilantes. O grupo age principalmente através da internet. Seus membros são em maioria hackers que conseguem ter acesso a quase todos os tipos de informações que circulam na rede, inclusive informações sigilosas de companhias privadas e até mesmo governamentais. O grupo surgiu em 2003 e não possui um líder supremo, que fica responsável por fiscalizar todas as atividades. Sua organização é horizontal, sem lideranças. Sua causa principal é a luta contra a censura na internet e falta de liberdade de expressão na sociedade. Quando perguntados sobre quem são eles e suas identidades, o grupo respondeu: somos estudantes, médicos, professores, jornalistas, escritores, químicos, engenheiros, políticos, arquitetos, atores, qualquer pessoa que acredita na ideia da defesa da liberdade individual e coletiva por meio da consciência. Mas vamos então entender na prática como eles agem. Eu sou o Guilherme Marques e essas são as 7 vezes em que os membros do Anonymous foram verdadeiros heróis. Número 1. Direitos LGBT. Para quem ainda não sabe, a sigla LGBT é uma abreviação para lésbicas, gays, bissexuais, travestis ou transexuais, e é utilizada para representar as diferentes orientações sexuais. A luta pelo direito dessas pessoas vem ganhando cada vez mais força e visibilidade na mídia, principalmente quando se trata da homofobia. O preconceito e a intolerância devem ser combatida por todos nós. A sociedade deve sim respeitar as diferenças, mas infelizmente ainda nos deparamos com inúmeros casos de violência contra essas pessoas. Diversos movimentos por parte de organizações não governamentais acontecem ao redor do mundo apoiando a causa LGBT. E uma dessas ações foi promovida pelo grupo Anonymous. O grupo de hackers utilizou seus poderes cibernéticos para o bem da comunidade LGBT em 2012. Eles decidiram invadir o site do governo de Uganda, na África, devido à sua postura repressiva em relação à comunidade gay e transgênero. O governo tinha a intenção de aprovar uma lei anti-homossexualidade. Foi quando o grupo decidiu deixar uma mensagem no site do primeiro-ministro ugandês, dizendo como as violações dos direitos das pessoas LGBT os deixaram desapontados. Número 2. Igreja Batista Westboro. O último lugar da Terra no qual devíamos imaginar que pudesse haver ataques e mensagens de ódio contra qualquer tipo de pessoa seria dentro de uma igreja. Mas infelizmente, sabemos que isso ainda acontece em alguns casos. É o caso da Igreja Batista de Westboro, que fica no Kansas, nos Estados Unidos. A igreja comandada por Fred Phelps é radicalmente contra a homossexualidade e vem se envolvendo desde 1991 em movimentos e atividades contra a comunidade gay. Uma das atividades mais comuns desses fiéis consiste em gerar tumultos e greves em funerais de pessoas homossexuais, ou com um posicionamento a favor do direito dessas pessoas. Mas a gota d'água para o grupo Anonymous foi quando um atirador invadiu a igreja de Charleston em 2015, matando diversas pessoas que estavam lá. E os radicais da Igreja Batista de Westboro foram até o funeral dizendo que Deus tinha enviado o atirador e que justiça tinha sido feita. Foi então que os hackers tomaram uma posição e invadiram o site da igreja. Eles mudaram toda a interface do site e publicaram uma mensagem que dizia: "Vão embora, o mundo e os anônimos discordam de suas mensagens de ódio." Número 3. Pornografia infantil. Infelizmente, os vídeos envolvendo pornografia infantil ainda circulam pela internet, principalmente na Dark Web, parte da internet que está ligada à Deep Web.
Para quem não sabe, a Deep Web é um universo da internet que vive escondido no anonimato e que exige um certo conhecimento de informática para ser acessado. Seus servidores permitem aos usuários privacidade. Usuários que em sua maioria são criminosos, assassinos, pedófilos, enfim, pessoas que estão ali procurando atividades ilegais e imorais. Foi então que um dos membros do grupo Anonymous conseguiu fechar cerca de 10 mil sites relacionados à pornografia infantil da Dark Web, que representa 20% do total de sites sobre o assunto que pode ser acessado. O hacker atacou o Freedom Hosting 2, o maior servidor de sites da Dark Web, e deixou uma mensagem para os usuários. Olá, Freedom Hosting 2. Vocês foram hackeados. Temos tolerância zero à pornografia infantil. O hacker garantiu que iria entregar todos os responsáveis à polícia e encerrou a sua mensagem dizendo: nós somos o Anonymous. Nós não perdoamos. Nós não esquecemos. Número 4. Limite de internet. No ano passado, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, deu uma declaração de que no segundo semestre de 2017, a internet banda larga no Brasil passaria a ser limitada, contradizendo as declarações do presidente da Anatel. Segundo o ministro Kassab, a decisão tinha o objetivo de trazer benefícios e melhores serviços aos usuários, e que o limite da internet teria um ponto de equilíbrio, já que as empresas também têm os seus limites. Os serviços e a qualidade da internet no Brasil já deixam muito a desejar, principalmente se comparada a outros países ao redor do mundo, e as autoridades acreditavam que limitar seria a solução. A mensagem não foi muito bem aceita pelo grupo Anonymous, que resolveu publicar uma mensagem no Facebook dizendo que eles lutariam contra essa decisão caso ela fosse aprovada. Uma foto dizendo "Operadoras não se atrevam" veio acompanhada do seguinte texto: "Acabou a novela. Ministro diz que haverá sim limite na internet fixa do Brasil. Chegou a hora da internet dizer aos novos governantes quem é que manda nessa p***. Não se atrevam. Com amor, o povo." Número 5. Igreja da Cientologia. Você já escutou falar em Cientologia? Criada em 1954 por um autor de livros de ficção científica, é basicamente um conjunto de crenças que pregam uma sociedade sem violência, sem guerra, aonde o homem buscaria sempre a evolução espiritual e a sua verdadeira natureza. Até aí tudo bem. O problema é o mesmo que acontece em praticamente todas as religiões, quando um fiel se torna extremamente radical ou intolerante a outras ideias. E a Igreja da Cientologia vem sendo alvo de críticas como essa constantemente. Mas o envolvimento do grupo Anonymous com a Cientologia surgiu após um vídeo no qual o famoso ator de Hollywood, Tom Cruise, adepto a essa religião, postou um vídeo um tanto quanto polêmico, discursando sobre os benefícios e os ideais de sua fé. As próprias autoridades dessa religião não gostaram nada do vídeo e resolveram apelar para a justiça, abrindo um processo para remover o vídeo da internet que já tinha sido acessado por milhares de usuários. A luta contra a censura na internet é uma das batalhas principais dos Anonymous. Eles então resolveram, sem motivos de fé ou crença, apoiar Tom Cruise, somente pelo direito à liberdade de expressão. Eles lançaram um vídeo anunciando que iriam acabar com o site oficial da igreja e fazer o máximo possível para acabar de vez com essa religião, caso eles continuassem com suas campanhas tendenciosas. Além disso, eles chegaram a organizar um protesto que contou com a presença de 7 mil pessoas em frente à sede principal da Igreja da Cientologia. Número 6. Coreia do Norte. Eu acredito que a maioria de vocês tenha conhecimento de que a Coreia do Norte é um dos regimes mais fechados e autoritários do mundo. Chega a ser descrita por alguns como uma monarquia absolutista, governada pelo autoproclamado líder supremo Kim Jong-un. A sociedade vive uma forte repressão. O país possui praticamente uma emissora de televisão. Filmes e músicas estrangeiras são proibidas de serem assistidos por qualquer cidadão, assim como qualquer outro produto artístico que venha de fora. Essas são somente algumas das várias restrições enfrentadas diariamente pelos cidadãos que vivem sob os olhos e ouvidos do ditador Kim Jong-un. Foi então que em 2013 os Anonymous lançaram a Operação Coreia Livre para convencer os cidadãos da Coreia do Norte a se levantarem contra o seu governo.
Eles derrubaram o principal site de notícias do país e violaram contas do Twitter e do Flickr, depois que os acessos à internet para estrangeiros foram cortados. Em uma mensagem postada na internet, o grupo incentivou os cidadãos do país a se levantarem e trazer esse governo opressivo para baixo, junto à frase: "Nós estamos segurando suas costas e sua mão, enquanto você toma o caminho para a liberdade, democracia e paz." Número 7. Donald Trump. Donald Trump chamou a atenção de pessoas do mundo inteiro quando disse que queria que todos os muçulmanos fossem impedidos de entrar no país, além de outras medidas como a construção do muro entre Estados Unidos e México. Essas foram somente algumas de suas propostas, em uma campanha que ficou marcada por declarações de várias ideias e medidas preconceituosas e absurdas, como a guerra declarada contra imigrantes mexicanos, sua postura machista diante do direito das mulheres, sua afirmação de que o aquecimento global não passa de uma mentira, entre outros. Ao chamar a atenção do mundo para essas declarações, Donald Trump também conseguiu a atenção do grupo Anonymous, que declarou guerra ao presidente americano. Em um vídeo postado no YouTube, os hackers divulgaram o seguinte recado: "Donald Trump, temos acompanhado seus passos por um bom tempo e o que vemos é profundamente perturbador. Sua campanha é inconsistente e detestável e chocou não só aos Estados Unidos, como o mundo." Ao final do vídeo, o grupo também propõe uma mobilização geral contra o seu governo, dizendo: "É preciso acabar com todos eles e expor toda a verdade escondida por trás de sua campanha." Para provar que estavam falando a verdade, eles conseguiram derrubar o site da Trump Towers por mais de 1 hora, prejudicando o andamento dos negócios. Essas são somente algumas das histórias nas quais o Anonymous estava do lado da sociedade, mas existem várias outras. Se você conhece alguma legal, conta aqui pra gente pelos comentários. Grande abraço pra você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!